E aí pessoal, tudo bem? Cláudio aqui gravando mais um vídeo pro canal. Pessoal, hoje é uma dica muito importante para você que tem Honda Civic, qualquer veículo da Honda aí que venha com esse botão. O botão Econ. Galera, quando eu vi esse botão, eu já tenho esse carro há bastante tempo e eu sempre usava ele às vezes ligado, desligado, não sabia como é que eu fazia realmente para economizar mais combustível e também não sabia direito a função que ele tinha. Eu pesquisei nos fóruns e no YouTube, na galera que já tem esses carros há mais tempo, num conteúdo internacional, e eu descobri como é que esse botão, essa função funciona, e eu vou explicar para vocês de uma maneira que dê para você utilizar da maneira que for mais ideal para você e economizar um pouco de combustível e falar a minha experiência utilizando o modo Econ. Então assim, pessoal, o botão Econ, quando você aperta ele aqui no seu carro, às vezes nos outros Honda Civic, pode ser no antigo aqui, ele vai acionar uma luzinha, uma plantinha e vai dizer Econ ligado. Quando você aperta esse botão, automaticamente o carro ele vai fazer algumas alterações em todo o sistema dele para poder economizar combustível. A mais notável é o pedal do acelerador, ele vai ficar mais suave, ou seja, você vai dar um toquinho no acelerador e ele vai sair mais suavemente, não vai ter aquela arrancada mais brusca, que isso, acelerações bruscas, consomem mais combustível, principalmente no meio urbano, tá bom? Então assim, ele vai dar uma maneirada no pedal do acelerador para que o carro não faça acelerações bruscas, que a rotação não suba e que o carro não consuma mais combustível. Além disso, o carro ele vai diminuir todos os acessórios que consomem energia. O motor, quando o ar-condicionado está ligado, quando ele está usando o desembaçador, alguma coisa assim elétrica que requer energia, o alternador ele fica um pouco mais pesado e isso acaba aumentando a carga que o motor consome. Isso são pequenos detalhes que aumentam o consumo do carro. Então o que acontece? Se você tiver com o carro com o ar-condicionado no máximo e você ligar o Econ, você vai ver que o ar-condicionado ele vai dar uma diminuída na velocidade do ventilador, que gasta energia e consequentemente força o alternador e gasta mais energia do motor. E também, se você tiver com o desembaçador traseiro ligado, bancos elétricos em carros que tem bancos aquecidos, né, que são elétricos, ele vai dar uma diminuída em todos esses sistemas. No caso desse Honda Civic aqui, você percebe a diferença mais no pedal do acelerador e no ar-condicionado. Também, se você estiver com o modo Econ ligado e você usar o piloto automático, você vai perceber que ele vai fazer a manutenção de velocidade de uma maneira bem mais suave. Se você colocar 90 km por hora, por acaso você estiver fazendo uma subida, ele vai acelerar bem mais gradativamente, não vai acelerar o carro de uma vez, o motor de uma vez, para poder sempre ficar com aqueles 90. Ele vai devagarinho, chegando aos 90, quando você chegar numa subida, ele vai estabilizar nos 90 e depois ele vai descer e vai ficar ali descendo livre, gastando menos combustível. Então assim, ele vai ser uma resposta no acelerador, vai diminuir a velocidade e a potência do ar-condicionado e vai ser muito mais suave para quem usa em estradas com o piloto automático. Qual foi a minha experiência? Eu fiz um teste de cerca de 30 km num trecho sem trânsito com o modo Econ e sem o modo Econ. Galera, eu estava 70 km por hora numa rodovia, numa temperatura baixa, sem ninguém no carro, o carro estava só eu, e eu fiz. Acreditem se quiser, eu cheguei a fazer no painel, né? Não sei se essa medição condiz com a realidade, mas no painel, com o modo Econ, ele indicou 22 km por litro, mantendo 70 km por hora. Ele basicamente estava desse jeito aqui, ó, em marcha lenta, só mantendo a velocidade de terreno pleno, ele indicou 22. E sem o modo Econ, ele indicou 21,6. Uma pequena diferença que eu não considero grande ao ponto de justificar você ficar usando o modo Econ o tempo inteiro, ou que seja uma coisa milagrosa. Mas assim, eu acredito que em uma longa viagem ou num consumo urbano, assim, onde tem acelera e para, o carro ele vai entender que você não precisa de tanto desempenho e ele vai fazer uma condução bem mais mansa, bem mais tranquila e mais econômica para você poder ganhar ao longo do tempo. Eu vi na internet, nos fóruns de Honda e nos vídeos das pessoas que fizeram outros testes, cerca de 5% de economia de combustível. Não é muita coisa, mas eu acho que numa viagem e num consumo urbano, você deixar ele ligado sempre, ele vai ser sempre adequado. Se você tiver com um carro cheio na viagem, pesado e precisar de desempenho, eu acredito que o modo Econ ele vai ser ruim na questão das ultrapassagens, que o carro vai demorar mais um pouquinho para responder. Mas assim, nada que afete a segurança.
O Modecon funciona super bem. Outra coisa que eu tenho para falar sobre o Modecon é que quando está muito calor, ele diminui a velocidade e a potência do ar-condicionado. Então assim, se você estiver saindo de casa, por exemplo, aqui em Teresina está fazendo 39 graus. Se tiver muito calor, você desliga o Modecon, deixa o carro gelar e depois você volta com o Econ de novo e continua seu caminho e economiza aí um pouquinho a mais de gasolina. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você precisa de um carro com a resposta um pouco mais rápida, você tá fazendo uma viagem, o carro tá pesado, precisa ter um pouquinho mais de desempenho sem querer usar o modo esporte, você desliga o Econ, tá de boas. Agora, se você tiver numa viagem tranquila, usando o piloto automático, ele vai ser bem mais suave, ele vai ser bem mais econômico. Isso eu tenho certeza que no longo prazo, com certeza deve chegar perto aí dos 5% de economia, que queira ou não queira, é uma função bacana que a Honda tem nesses carros. Então assim, eu só desligo quando eu tô muito no calor e o carro tá quente e tudo, e aí eu vou ligar o carro, eu desligo o Modecon para ele poder gelar, depois eu já coloco o Econ ligado e deixo ligado aí durante toda a minha condução, tá bom, pessoal? Então essa é uma dica rápida, se inscreva no canal, curte o vídeo e qualquer dúvida eu estou à disposição a responder nos comentários, tanto sobre esse carro quanto sobre qualquer outras dúvidas que vocês tenham sobre esse carro e queiram me perguntar, enfim, sobre a minha experiência com o carro, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus!